Bom dia a todo mundo. Meu nome é Ingrid Bart. Eu gostaria primeiro de agradecer a todo mundo aqui. Terça-feira, esse horário, todo mundo trabalha, empreendedor. Então, super obrigada, em meu nome, em nome da BFintex. Para quem não me conhece, eu vim de mercado financeiro, fiquei 14 anos trabalhando no mercado banco de investimento. Mais recentemente, há 2 anos, eu comecei realmente a me envolver com esse mercado de fintechs. É bem apaixonante. E toda vez que a gente conversa com fintechs e em startups no geral, a gente sempre vê que o grande problema é escalar. Como que a gente escala essas fintechs, essas startups. E não só escalar no nosso mercado, mas no mercado internacional. Então, é o grande tópico hoje para a gente conversar aqui. Eu tive a oportunidade na minha carreira também de fazer alguns projetos com outras nações, Estados Unidos, muito, Europa. E o mercado brasileiro realmente ele tem uns detalhes bem complicados para você explicar para o pessoal lá de fora. Por exemplo, juros compostos, CDI base diária. Então, realmente é um desafio. E eu acho que quando a gente consegue vencer todos os desafios internos, isso deixa a gente muito mais forte para internacionalizar. Hoje, eu estou como diretora da BFintex. A nova diretoria assumiu agora dia 1º de novembro. Eu fico responsável pela parte de comunicação dentro e fora da associação, com os associados e fora também, e também o engajamento da sociedade com a associação e levar também os temas que são caros para os associados e todas as empresas do setor. Nosso foco esse ano, e de toda a diretoria, no mandato, né, não só esse ano, é se aproximar cada vez mais dos órgãos reguladores, fazer essa aproximação, tentar levar os pontos todos que os associados, e não só os associados, mas todo o ecossistema quer, discutir, entender e tentar ajudar de alguma forma com o conhecimento de cada uma dessas fintechs. A minha parte cabe o BNDES, Receita Federal e SUSEP. Recentemente estive no Rio de Janeiro com a SUSEP, foi um grupo de trabalho de inovação. Eu achei bem bacana, foi a primeira vez que a SUSEP fez isso. Então, a gente consegue ver nesse movimento o interesse genuíno dos reguladores de entender o que a gente está fazendo para não simplesmente colocar uma legislação da maneira que eles pensam, mas sim do que, de fato, está acontecendo no mercado. Então, fica aberto o convite para quem quiser participar mais dessas discussões ou levantar pontos interessantes que sejam de competência desses órgãos, fiquem super à vontade. Cada um dos diretores cuida de um relacionamento com o órgão regulador, então todos eles estão mapeados e todos eles têm um diretor responsável. E não vou me estender muito, sejam mais uma vez muito bem-vindos, espero que o dia seja proveitoso e eu gostaria, por favor, de chamar aqui no palco o Alexandre Oliveira, diretor comercial da AXA do Brasil. Quero parabenizar a Associação Brasileira de Fintech pela iniciativa. A todos que vão estar nesse palco, esquentando as discussões, e, sem dúvida nenhuma, nós, participantes, pois, com certeza, o evento vai ser mais brilhante com a nossa participação. A AXA vem apoiando esse tipo de iniciativa e está apoiando esse evento, pois nós acreditamos muito que essa iniciativa fomenta efetivamente o mercado, instigando a pensar e driblar desafios. A transformação exponencial que vivemos, ela requer cooperação exponencial. Eu acredito muito, nós acreditamos muito. Sejam bem-vindos e tenhamos um excelente dia hoje. Obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui hoje nesse evento. Acho que vai ser um dia bastante produtivo aí para a gente. A programação tem temas super interessantes e pertinentes ao momento que a gente está vivendo. Eu vou falar um pouquinho, dar um contexto, né, de como está o
o panorama global de fintechs, o que está acontecendo, contar um pouquinho da história e o momento que a gente está vivendo, os desafios que a gente tem daqui para frente, né? Tanto bancos, instituições financeiras, quanto as startups, as fintechs. Falando um pouquinho, né, contando um pouquinho dessa história, né, dessa revolução fintech, ela começou em 1998. Né? Começou com o PayPal, né, e de 98 a 2007, né, o chamado primeiro ciclo de fintech, foi um ciclo muito focado no crédito, né? Quando apareceram as primeiras empresas de crédito, né, fazendo peer-to-peer, que não era regulamentado na maior parte do mundo. Nos Estados Unidos avançou com uma velocidade maior, porque tinha uma tremenda de uma brecha na regulamentação, e por conta também, né, do país ter regulamentações completamente diferentes nos estados, avançou-se muito, né, no tema de crédito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, curiosamente, fintech também começou em 98, começou mais na área de pagamentos, logo depois migrou para investimentos, e eu tenho acho que a honra de ter começado a minha jornada em fintech em 2000, quer dizer, praticamente no início, quando estava começando, e sobrevivi até hoje, né, são quase 20 anos aí nessa área. Na segunda etapa, começa a partir da crise, né, na crise que acontece com os bancos, principalmente na Europa, uma compressão de margem muito grande, né, e ali começam a aparecer algumas fintechs na Europa com uma força muito grande, né, como muitos bancos quebraram, os bancos perderam credibilidade, e um problema que existia de credibilidade junto às fintechs, né, ele se resolveu naturalmente. Quer dizer, já que os grandes bancos estavam quebrando, então por que não confiar, né, também nas fintechs? É nesse momento que há uma força muito grande nas fintechs de pagamentos, né, onde existia um pouco dessa crise de credibilidade, e ela foi superada em função da crise, e a gente vê startups ganhando bastante relevância em pagamentos, e um pouco depois na área de investimentos, né? Em 2009 surge o Betterment, o primeiro robô advisor, e até hoje o maior robô advisor do mundo, lá nos Estados Unidos. Surge também uma startup que eu sou fã, que é a TransferWise, não sei quem conhece, uma startup que ela faz, eu diria, que o que os doleiros fazem ou fizeram no Brasil durante muitos anos, né, que ao invés de ficar transferindo recursos de um país para o outro, ele fecha a operação num país, fecha no outro, e não precisa transferir dinheiro de um país para o outro, né? Então, ele fecha uma operação num país e fecha a operação no país de destino, casando, né, uma compra e venda em cada uma dessas pontas. Com isso, você reduz em mais ou menos, na média, né, nos 63 países onde eles estão hoje, eles reduzem, em média, 70% do custo de uma transação cambial, né, uma transferência. Inclusive, está no Brasil também, e tem uma base grande de usuários. Enfim, surgem um monte de startups interessantes. Em 2013, tem um marco muito importante. 2013 foi o ano em que você abria qualquer paper do tema, né, e só se falava em uma coisa, só se falava em plataforma, né? A visão naquele momento era que os bancos se tornariam grandes plataformas, né, e as fintechs que seriam responsáveis pela experiência, pela camada de experiência com o usuário. Então, os bancos funcionariam usando a sua licença, usando o seu core bancário, publicando as APIs, e as startups, então, se plugariam, e toda a experiência entre o usuário e o banco seria intermediada pelas startups. Essa era a visão em 2013, uma visão muito clara. Alguns bancos na Europa partiram para isso, para fazer o Banking as a Platform, e o que aconteceu depois disso? Nada disso se tornou realidade. As poucas iniciativas, aos poucos, voltaram atrás, né, por uma série de fatores. Tá? Mas a verdade é que essa visão acabou
sendo meio que congelada nesse período, e agora volta a se falar com a história das regulamentações de Open Banking, que aqui no Brasil vai sair em muito breve também, já saiu na Europa, já saiu no UK. Esse tema do banco como uma plataforma volta a surgir. E aí a gente vem em 2018, então, né, quando a gente entra nesse quarto ciclo da revolução fintech, né, numa pegada muito forte de colaboração entre bancos e fintechs. Hoje, só para vocês terem uma ideia, 2/3 das fintechs que são criadas no mundo já são criadas com o intuito de colaborar com os bancos. Tá? Essa história de competir ou colaborar, né, isso aparece de forma muito recorrente, né, todo evento que eu falo perguntam, mas as fintechs surgem para competir ou colaborar com os bancos, né? O que acontece é que toda essa revolução fintech ela começou pelo varejo. E a proposta era de resolver dores, né, que não estavam sendo atendidas pelos bancos. Então, naturalmente, surgia como uma aparente competição, né? Hoje, o que a gente vê com o amadurecimento, né, de todo o segmento, o que a gente vê é muita colaboração, né? A gente vê muitos grandes bancos reconhecendo que determinadas atividades eles não vão fazer tão bem quanto as fintechs e, por isso, né, partem para a colaboração. O que aconteceu, de fato, né, nesses 20 anos, é que o clock speed, né, que é a velocidade de inovação na indústria, mudou completamente, né? Se a gente voltar aqui uns 5, 10 anos atrás, né, de quanto em quanto tempo você via uma inovação em serviços financeiros, né? Você não via, né? Era muito raro, né? Se a gente olhar alguns produtos, cartão de crédito tem 50 anos, e ele ainda existe lá exatamente da mesma forma, né? As grandes inovações em cartão de crédito estão na camada de experiência do usuário, não estão no produto em si, né? E por aí vai. Então, o que aconteceu com a revolução fintech foi que começou a acelerar a quantidade de inovações, né, que a gente passou a ver na indústria, né? E isso é eu recomendo para quem não leu esse livro do Charles Fine, foi meu professor no MIT, ele faz uma análise detalhada de várias indústrias e mostra como o clock speed, né, essa velocidade de mudança, velocidade de inovação nas indústrias está aumentando violentamente. E o que isso significa? Isso significa que as vantagens competitivas são cada vez mais temporárias. Ou seja, os bancos sempre se vangloriaram de determinadas vantagens competitivas, entre elas a solidez do seu balanço, a estabilidade, né, a força da marca, né, e isso está cada vez mais perdendo valor. A marca está cada vez mais perdendo valor para a experiência, né? Você, antes, para construir uma marca, você precisava de muito dinheiro, precisava de muita solidez, você precisava de muito investimento, né, em propaganda, em marketing em geral. E a gente vê, recentemente, aí, nos últimos anos, o caso do Nubank, que gastou muito pouco em marketing e virou uma marca, né, que vale hoje 4 bilhões de dólares, é uma marca adorada, né, pelos consumidores, uma marca que virou aspiracional, né, sem gastar quase nada em marketing. Então, essa é a era das vantagens competitivas temporárias. E a chave está em você achar qual é a próxima vantagem competitiva temporária, porque todas são temporárias. E isso muda com uma velocidade muito grande. Se a gente olhar, né, as fintechs, né, a gente tem esses mapas todos que são feitos das fintechs, esse é o CB Insights, esse é o do Finovation aqui no Brasil, todas essas divisões, né, que a gente usa, né, para poder mapear, para poder entender a área onde cada uma está, elas estão cada vez mais tênues, essas fronteiras estão acabando. Está difícil, em muitos casos, identificar o que é pagamentos, o que é crédito, o que é varejo, por exemplo, né? É o que a gente chama da era das experiências líquidas, né? As fronteiras estão acabando. Você vai numa loja de varejo hoje, você vai fazer o pagamento, aí o teu cartão não passa, a loja te oferece crédito, mas o que você está fazendo? É uma operação de compra no varejo, de pagamento ou de crédito?
É as 3. E quem está por trás disso? Não importa. Né? Então, isso, né, eu acho que é uma tendência muito clara que já está acontecendo e vai permear todas as outras áreas. Vai ser a mesma coisa com investimentos, vai ser a mesma coisa com todas as áreas, né, de fintech e, por que não, com todas as indústrias. Um ponto, isso vem de uma observação empírica, né, um ponto é comum, né, na atuação de startups em geral, em todas as indústrias, não só serviços financeiros, que é a forma de atuação. Né? Startups normalmente baixam os preços violentamente, o ticket médio do mercado. Eu lembro, numa das empresas que eu tive 6 empresas, uma delas, a Ágora, a corretora, quando a gente lançou a empresa no mercado, o ticket médio, o preço médio da corretagem no Brasil era R$520. E a gente passou a cobrar R$20. Entramos com preço de R$20. A primeira reação dos corretores, na época, foi: isso é uma ação de dumping, é impossível ganhar dinheiro com R$20. Mas não era. A operação custava para a gente cerca de R$14, a gente colocou R$6 de margem, que era uma margem razoável para a gente, e pequeno o suficiente para não atrair competidores. O grande ponto é como era formado o preço. Por que se chegava aos R$520 de ticket médio? Aquilo era um seguro. Por quê? Porque as operações não eram eletrônicas, as operações eram manuais, né, e cada operador, numa mesa, ele falava com 4 clientes ao mesmo tempo, e, evidentemente, ele errava muito, né, então, o cliente passava uma ordem, e ele ficava lá no computador ouvindo uma caixinha com 4 clientes ao mesmo tempo. E, claro que ele errava, cometia muitos erros. Né, e, para pagar esses erros, né, o ticket médio era um percentual da operação. Então, quanto mais você operava, mais você pagava. Né? E quando a gente lançou a corretora era totalmente eletrônica, totalmente digital. Né? Você não comprava se não tivesse financeiro na conta, você não vendia se não tivesse a custódia. Então, por que cobrar um valor variável? Né? Cobramos o valor fixo, que era o valor que custava para a gente a transação mais uma margem. Né? Isso trouxe uma redução dramática de preços, né, na indústria, né, de 500 para 20. Né, e depois gerou uma guerra de preços. Né, logo apareceu uma corretora cobrando 19, depois uma outra cobrando 10, e veio uma coreana cobrando 2,99. Né, e a Ágora manteve, e até hoje, curiosamente, mesmo depois de 10 anos vendido para o Bradesco, até hoje custa R$20, né, a transação. Mas, então, quando você observar uma indústria que tenha margens altas, ali existe uma grande propensão para disrupção. O segundo ponto são marcas pouco amadas. No mundo em que a gente vive hoje, não existe espaço para marcas que não sejam amadas. Não existe espaço. Depois que você tem uma experiência na Amazon, né, e você é atendido daquela forma, principalmente quando você tem um problema. Quando você tem um problema e você vê como a Amazon resolve o seu problema, como o Uber resolve o seu problema, né, você não quer mais uma experiência diferente em nenhuma outra empresa. Lembra das experiências líquidas, né? Você não compara mais empresas do mesmo setor. Você compara a Amazon com o seu banco. Não importa se o banco está num segmento que é regulado, que é completamente diferente, que tem outras exigências, que tem uma exigência muito grande de sigilo das informações, isso não importa para o consumidor. Ele quer a mesma experiência da Amazon. Então, quando você encontrar também num mercado marcas pouco amadas, pode ter certeza que ali existe um espaço para disrupção. E o terceiro fator são as barreiras de entradas altas. Supostamente altas, porque não existe mais barreiras de entradas altas em nenhum mercado. Elas estão acabando. Né? Vou dar alguns exemplos. Indústria farmacêutica, né? Os investimentos. Né? Sempre se disse que era muito difícil entrar na indústria farmacêutica. E aí eu estou falando geral, eu posso até expandir para a indústria de saúde como um todo. Sempre se ouviu isso, né? Os investimentos são muito altos, você fica 7 anos testando um remédio, você passa por uma série de processos, e, enfim. Isso está acabando. Olha quantas startups estão fazendo a disrupção na área de saúde. Né? Centenas. Mesma coisa com a indústria financeira. Né? A regulamentação sempre foi uma barreira.
né? Como é que você vai entrar, como é que você vai estar compliance com toda a regulamentação? Você tem que ter um jurídico, você tem que ter processo, você tem que ter, agora, a lei de proteção de dados. Tudo isso está virando commodity, né? E as regulamentações estão mudando com uma velocidade como nunca se viu, né? Aqui é o que o Banco Central fez no Brasil, de mudanças de regulamentação nos últimos 3 anos, equivale aos últimos 20 anos. E a velocidade continua aumentando. Olha quantas consultas públicas a gente tem nesse momento no Banco Central, né? E as regulamentações estão vindo cada vez mais no core das instituições financeiras. Agora, com o Open Banking, né, a mudança que isso traz na estrutura do mercado é enorme, é enorme. E o que a gente vê ainda no Brasil, os bancos ainda reagindo a isso, quando você vê no mundo todo, né, os bancos incorporando, né, essas novas tecnologias e novas tendências e tentando ganhar com isso, né? Eu fiz uma série de palestras na Febraban recentemente, tentando mostrar o quanto o Open Banking pode ser positivo para os bancos, o quanto eles podem começar a gerar receitas não financeiras, que é uma tendência para os bancos no mundo todo. Mas os bancos do Brasil ainda resistem a isso, né? Essa é uma realidade. Então, quando vocês se depararem com algum segmento, né, que tem essas 3 características, margens altas, marcas pouco amadas e barreiras de entrada supostamente altas, podem ter certeza que vem uma disrupção pela frente. Tradicionalmente, né, a gente vê essas apresentações com os bancos sendo ameaçados, por um lado, pelas fintechs, e depois, né, vieram as novas ameaças dos bancos, que são os GAFAs, e, enfim, tem vários nomes aí para as Big Techs, né, que são as empresas de tecnologia. E aí a pergunta que sempre vem é: a Amazon vai virar banco? Quando o Google vai virar um banco? Quando a Apple vai virar um banco? E o que eu sempre digo é o seguinte: eles não precisam mais virar bancos, né? Se você olhar o que eles, a forma como eles já estão atuando no mundo todo, né, vocês vão ver que eles já estão em serviços financeiros, tá? Então, olha lá, o Google Pay já está presente em todos os continentes, né? Apple Pay já presente em todos os segmentos, a Tencent, né, com o WeChat, com o WePay, também presente em todos os segmentos, né? E nenhuma delas virou banco, né? Porque você não precisa mais. A regulamentação está trazendo, ela está forçando o unbundling da indústria. Isso é muito importante. O unbundling, ele foi impulsionado, né, há cerca de 7, 8 anos atrás, pela tecnologia. E agora quem está fazendo o unbundling não é mais a tecnologia só, é a tecnologia com a ajuda da regulamentação. Basta olhar, por exemplo, a recente MiFID II, né, a regulamentação na Europa, que está fazendo o unbundling dos corporate banks, dos bancos de investimentos. Você, como um banco de investimento, não pode mais fazer o research, fazer a estruturação de um bond, e ir ao mercado fazer a captação sem estratificar todo o seu preço. Isso, na prática, inviabiliza o trabalho de bancos de investimento a pequenas e médias empresas, né? Só as grandes empresas vão conseguir pagar por isso. E aí o que vai acontecer? Que em todo esse segmento de pequenas e médias empresas vão surgir, já estão surgindo, né, centenas ou milhares de boutiques usando inteligência artificial, usando tecnologias emergentes para fazer research, para fazer estruturação de produtos e para fazer captação, né? Então, essa é uma tendência e é por isso que as Big Techs, elas não precisam virar bancos para oferecer serviços financeiros, né? O Facebook está fazendo transferências através do Messenger, atualmente em 2 países, tem pedido de instituição de pagamento em 27 países nesse momento. O Brasil é um deles, né? Então, você começa a fazer transferências e pagamentos pelo Facebook, pelo iOS do Apple, né, pelo Google, enfim, em breve pelo WhatsApp, né, daqui a mais ou menos 6 meses vai conseguir fazer pelo WhatsApp. Então, para que você precisa virar um banco, né? Você consegue prover serviços financeiros sem virar banco.
Se a gente olhar globalmente, o percentual de novos participantes no mercado, né, ali tem um número mais relevante, né, de 2005 a 2017, o número de instituições financeiras, empresas financeiras no mundo decresceu, né, em função da crise, está retomando, mas ainda é menor do que em 2005, mas o ponto mais importante é 17% dessas empresas são empresas nativamente digitais. Isso é uma grande transformação nessa indústria. Outro ponto importante é que, pegando só o mercado europeu, né, se a gente olhar crescimento na receita, né, de players do mercado financeiro, o crescimento de 2005 para 2017 foi de 2%. Né? Lembrando que, no meio do caminho, isso caiu muito e subiu. Né? Então, o crescimento foi de 2%. Desse crescimento, 60%, 65%, para ser mais preciso, ou seja, 1,3%, né, são de novos players totalmente digitais, a grande maioria são fintechs. Então, aquilo que a gente falava há 5 anos atrás, né, de que as fintechs iam começar a roubar a receita dos bancos, ia começar a roubar a margem dos bancos, já é uma realidade. Já é uma realidade. Né? E o grande ponto aqui, eu lembro que há uns meses atrás, eu trouxe uma pessoa aqui no Brasil, eu posso falar que é público, o Brett King, dono do Moving, um cara que escreve bastante sobre bancos digitais e tal. Eu trouxe ele para falar com alguns bancos aqui no Brasil. E aí ele estava numa reunião, e aí os presidentes, vice-presidentes do banco, de um determinado banco, perguntaram para ele: mas, o Brett, quantos usuários tem o Moving? Ele falou: temos 150 mil. Aí o cara meio que riu, falou: mas e os seus concorrentes, o Bank of America, o Citi, o JP Morgan? Todos eles têm acima de 20 milhões. Aí, né, deu aquela desdenhada e falou: e você acha que você compete com eles? E o Brett falou: eu tenho certeza que eu compito com eles, porque a conta que eu faço não é quantos usuários eu tenho agora, mas é quanto eu cresço no segmento que me interessa. E a que custo? Então, a conta dele o custo de aquisição de cliente dele é 1/10 do custo do Bank of America. E a taxa de crescimento dele no segmento de millennials, né, é 4 vezes superior à de qualquer banco nos Estados Unidos. Então, se você projeta isso para daqui a 10 anos, né, onde vão estar os bancos, onde vai estar o Moving e todos os outros bancos digitais e fintechs? Então, é essa conta, e isso me lembra muito, né, a gente está falando aqui dessa curva exponencial, né, que todas as indústrias estão seguindo. Isso me lembra muito a indústria automobilística 10 anos atrás. No carro autônomo tem um equipamento chamado LiDAR, que é o equipamento que fica em cima do carro. Aquele equipamento, há 10 anos atrás, ele custava $253 mil. E a indústria automobilística publicou um paper, está na internet até hoje, é fácil achar, um paper com um estudo, são 30 e poucas páginas, mostrando que o LiDAR, para ser comercialmente viável, ele precisaria custar entre $2 e $3 mil. E que, pela previsão, para ele sair dos 253 para os $2 a $3 mil, ele levaria mais de 100 anos. Conclusão do estudo, não é algo para a gente se preocupar. Né? O que aconteceu? Realidade. Hoje, quanto custa o LiDAR? Alguém tem alguma ideia aqui? Chuta algum valor? Caiu bastante, de 253 para quanto? Alguém chuta? Algum valor? 1.000? Custa $7. E a previsão é que até 2020 ele custe $1. Né? Por quê? Porque ele cresceu numa velocidade exponencial e a gente só consegue pensar de forma linear. Né? É a mesma coisa aqui. Né? Quanto tempo vai levar para as fintechs saírem de 65% das novas receitas para 90% ou mais? Né? Muito menos tempo do que a gente consegue imaginar. Se a gente olhar o ponto da colaboração, né, que eu falei um pouco no início, né, a gente já tem uma prática de colaboração muito forte na Europa hoje. Né, a gente tem 52% das colaborações entre fintechs e grandes bancos
no front-end, a gente tem 41% no back-end, e a gente tem 7% que é o end-to-end, né, que é em toda a cadeia. E isso é um ponto muito importante, porque se a gente olhar para os grandes bancos aqui no Brasil, isso aqui requer uma mudança de mindset muito grande, que a gente ainda está um pouco distante aqui no Brasil. Mas se a gente olhar para as experiências que estão acontecendo lá fora, né, é um disparate muito grande. Se a gente olhar para o que o JP Morgan está fazendo nos Estados Unidos, o Goldman Sachs, né, o próprio Bank of America, perdão, é uma distância muito grande. O Goldman Sachs é um caso interessantíssimo. Todo mundo conhece aqui o Goldman e conhece, certamente, a imagem que o mercado tem do Goldman, de um banco de investimentos agressivo, né? A gente sabe qual foi a atuação do Goldman na crise de 2008. Todo mundo conhece e tem uma imagem do Goldman. O ponto é que o Goldman, 2 anos atrás, criou uma plataforma chamada Marcos. Marcos, por sinal, é o nome do fundador do Goldman Sachs. E essa plataforma foi criada para ser uma plataforma de lending peer-to-peer, né? Em mais ou menos 20 meses de vida, né, eles fizeram 16 aquisições. Hoje, a Marcos é um banco digital, você abre uma conta ali, uma conta corrente, você faz todas as transações, você tem cartão de crédito, você tem crédito, enfim, virou um banco digital. E o mais interessante disso tudo não é o que ele faz, mas é a cultura que foi criada ali. Eu estava num evento recentemente em Nova York e o presidente, né, o CEO da Marcos, foi perguntado para ele o que ele achava da atuação dos bancos. E aí ele fez a seguinte analogia: para mim, os bancos ainda atuam como se fossem fabricantes de automóveis que estimulam os motoristas a dirigirem a 200 km por hora, só porque o carro pode correr a 200 km por hora, né? Sem considerar que eles estão numa rua, dentro de uma cidade, e que tem um muro na frente, né? Então, você ouvir isso, né, de um alto executivo do Goldman Sachs, isso mostra uma transformação cultural muito relevante, né? Muito relevante. Então, acho que o grande desafio, né, que os bancos vão enfrentar daqui para frente está nessa falácia criada em torno do customer centricity. Isso é uma grande falácia. Por quê? Porque as empresas ainda são montadas em silos, em áreas, em departamentos, né? A grande transformação que a grande maioria das empresas está fazendo em colocar o consumidor no centro está simplesmente em desenvolvimento de produto, né? Então, ao invés de você desenvolver o produto, né? Porque, tradicionalmente, como é que funciona? Vou desenvolver um produto novo de crédito imobiliário. Quem cuida disso? A área de crédito imobiliário, né? E aí, tecnologia é um suporte, o jurídico vai ser um suporte, né? As outras áreas todas vão também suportar, mas o dono é a área de crédito imobiliário. E aí, o que acontece? Ela vai desenvolvendo de acordo com as suas próprias métricas, as suas metas, né, os seus incentivos, os seus estímulos internos, né, e se esquece o cliente, a dor do usuário, o que o cliente quer de fato, né. A grande mudança que os bancos e a grande maioria das grandes empresas também está fazendo nesse momento é tentar criar uma colaboração entre as áreas. Então, esse produto não é mais só de crédito imobiliário, é um produto do banco, todas as áreas trabalham em colaboração, só que, para fazer isso, né, precisa-se fazer uma coisa que é muito importante, que chama-se metas e incentivos. Se as metas e incentivos internos das áreas não forem, né, conjuntas e continuarem sendo individuais das áreas e dos executivos, dificilmente você consegue uma colaboração de fato. Esse é um grande desafio, porque, principalmente, bancos não estão acostumados a trabalhar com metas conjuntas, né, e trabalham com metas das áreas, né, e, por consequência, incentivos. Então, normalmente, o que a gente vê quando a gente fala de customer centricity é uma tentativa na área do desenvolvimento de produto, né? Mas o grande ponto do mundo digital não está aí. O grande ponto do mundo digital está depois, está no atendimento, está no pós-venda, né? E
a grande diferença do mundo digital é que as empresas digitais, elas se solidarizam com os clientes. Uma coisa que é muito difícil a gente ver nos bancos, principalmente nos bancos aqui no Brasil. O que eu quero dizer com solidarização? Vou dar um exemplo que também eu fiz na época, lá na Ágora, isso em 2006. Né? A gente tinha um call center, e nesse call center, ao invés de ter atendentes de call center, né, que são mal remunerados e que têm eu diria que uma formação completamente diferente dos clientes que eles atendem, né? A gente criou um call center onde eu tinha estagiários de economia da PUC no Rio, né? Ou seja, pessoas que entendiam e falavam a linguagem dos nossos clientes e não falavam daquela forma que atendentes de call center falam normalmente, né? Estarei verificando, aquele português horroroso. E isso já era uma grande mudança, mas qual foi a mudança principal? Essas pessoas tinham autonomia para reembolsar clientes até um valor de R$1.000. Então, uma reclamação muito comum que a gente tinha era, eu fui comprar, naquela época a internet não era tão boa aqui no Brasil, não que seja hoje, mas era muito pior, e era uma reclamação muito comum. Eu fui comprar a ação da Petrobras, ela estava 32 e o site estava fora do ar, agora eu vou comprar, está 34. Tive um prejuízo de R$850. Né? E a gente, qual era o procedimento anterior? A gente saía verificando tudo. Todos os logs, que horas o cara acessou, que momento que ele tentou comprar, e tentava identificar isso tudo. Né? E a gente tinha um custo enorme com isso, e, principalmente, o cliente ficava insatisfeito. O que a gente fez? O atendente tinha uma autonomia para depositar na hora até R$1.000 para o cliente. A grande maioria, 90% das reclamações, eram abaixo desse valor. Né? Quando a gente começou a fazer isso, isso deu uma repercussão positiva fantástica. Por quê? Porque é a presunção da honestidade. E a gente não está acostumado com isso aqui no Brasil. Né? A nossa presunção é o oposto, da desonestidade. Né? Eu, no outro dia, cancelei uma corrida num aplicativo de táxi, que eu não vou falar o nome, e me cobraram R$5 de cancelamento. E quando eu não deveria pagar, porque estava abaixo do tempo, enfim. Reclamei e eles me falaram, fique tranquilo, não foi cobrado. Olhei no meu cartão de crédito, tinha sido lançado R$5. Aí eu escrevi de novo, falei, olha, foi lançado sim, por favor, verificar. Se vocês acharem que é justo, eu pago, se não, por favor, né, reembolsem esse valor. Qual foi a resposta do atendente? Realmente, esse valor, se eu não der em pagar, por favor, me envie o comprovante. Eu falei para ele, eu vou pegar um comprovante do meu cartão de crédito de R$5, você está realmente supondo que eu quero dar um golpe na empresa de R$5? Né? E ele me respondeu, não, de forma alguma, eu escrevi isso, e ele me respondeu, de forma alguma, não é esse o ponto, mas é que para eu seguir o processo eu preciso do comprovante. Eu ainda fui olhar no comprovante para ver se tinha algum código, alguma coisa, não, só tinha um lançamento lá, o nome da empresa, R$5. Ou seja, ele realmente, né, não é ele o atendente, mas assim, o processo da empresa está baseado na presunção da desonestidade. Né? Então, enquanto as empresas não mudarem isso, aqui no Brasil, os bancos não mudarem isso, eles não vão ser marcas amadas. Né? E como eu falei, né, há um tempo atrás, marcas pouco amadas não sobrevivem na era digital. E é aí que existe a grande oportunidade, tanto para bancos quanto para fintechs, né? De proverem um serviço, né, que tenham preços mais justos, que deem acesso, que democratizem e que, principalmente, né, gerem a paixão pela marca. Se a gente olhar os grandes sucessos do mundo digital, as marcas os clientes são apaixonados pelas marcas. Né? Eu acho que aqui está a grande oportunidade para as fintechs e para os bancos, e eu espero realmente que a gente tenha serviços muito melhores no Brasil nos próximos anos. Muito obrigado.